Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. João Evangelho, capítulo 12, versículo 47. Eu quero que você ouça, é uma palavra que eu tenho trazido a você já há algum tempo, mas eu quero que você preste bastante atenção. Por quê, pastor? A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Quanto mais você olha, mais você enxerga. Você está compreendendo, sim ou não? Toda vez que você olhar para a palavra de Deus, preste atenção agora, não pode conversar na minha reunião. Toda vez que você olhar para a palavra de Deus, você vai ver Deus mostrando algo para você. Preste atenção. João Evangelho 12, 47. Se alguém ouvir a minha mensagem, preste atenção nisso, e não a praticar, eu não o julgo. Por que ele está falando isso, pastor? Porque tem muitas pessoas que elas ouvem a mensagem de Jesus. Não é uma instrução do homem, não tem a ver com o intelecto humano, com a capacidade do homem, não. É uma orientação vinda do próprio Senhor Jesus. É a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele não trazia nenhum tipo de orientação por si mesmo, da carne dele. Toda revelação, toda orientação que ele trazia, ele pegava diretamente do Pai e entregava. Você está compreendendo? Ele não falava nada de si mesmo. Ele entregava aquilo que o Pai mandava. Então ele estava dizendo, olha, toda pessoa, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo. Ponto final. Falou, não vou julgar. Eu estou entregando. A pessoa não pratica, eu não vou julgar. Agora, por que ele não ia julgar? Ele sabia a posição que ele ocupava. Qual era a posição? Ele ocupava a posição de homem. Foi o verbo que se tornou carne. Ele já não estava mais na posição de verbo. Ele estava na posição humana. Ele era carne, o verbo se tornou carne. Você está compreendendo? Sim ou não? E como ser humano, ele tinha o conhecimento que nós temos que ter. Qual é? Não estamos na posição de julgar ninguém. Ele falou qual era a função dele, por que razão ele veio. Ó. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ele veio claramente dizendo, olha, preste atenção, a razão da minha vinda foi para salvar o mundo. Ou seja, o mundo está em perdição, o mundo está em trevas, e eu vim mostrar para o mundo como sair dessa condenação eterna. Como se tornar amigo de Deus novamente. Como se colocar na posição de filho para receber a herança do Pai, que é a vida eterna. Ele veio para isso. Você está compreendendo? Ele não veio para outra razão. Aí ele fala algo importante. Preste atenção aqui. Ó. Versículo seguinte. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. Ponto final. Ou seja, eu não vou julgar, porque a minha função não é essa. A minha função é salvar. Então, quem não quer ouvir a minha palavra, quem não aceita a minha palavra, quem me rejeita, já tem quem o julgue. Ou seja, já tem quem faça essa função. Olha a coisa séria aqui agora. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa. No último, o que o Pai mandou entregar. O que o Pai mandou eu falar. Essa função de julgar é da palavra que o Pai mandou eu dar. E a palavra que o Pai mandou eu entregar, é ela que vai julgar a pessoa que me rejeita. A pessoa que não quer ouvir. Irmão, e tem muitos de nós que, apesar de estarmos na casa de Deus, nós rejeitamos as orientações de Jesus, as palavras que Ele nos tem dito. Uma delas é o julgamento. O que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1? Eu acho que não tem nenhum crente que não conheça. Mas agora é aquele negócio. Ele não está falando de conhecimento. Ele está falando de prática. Ele está falando da prática. Porque ter conhecimento, tudo bem, você tem, eu tenho, mas estamos praticando? Estamos colocando em prática aquilo que Ele está nos orientando? Porque se eu não estou colocando em prática, se você não está colocando em prática, se nós não estamos colocando em prática, nós estamos andando em trevas. Nós não estamos andando no caminho, não estamos andando na verdade.
Essa que é a grande questão. Há muitas pessoas, apesar de frequentar a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se inventar mais um dia da semana, ela frequenta também. Vive com a Bíblia na mão, dando a paz do Senhor para tudo quanto é lado. Mas quando você olha para a vida da pessoa, você não vê ela caminhando pela verdade, porque é um caminho. O colocar em prática é estar caminhando pela verdade. Ela não está caminhando. O comportamento dela, a maneira que ela fala, o que ela faz, não é de acordo com a palavra. Não é de acordo com a palavra. Ela não está praticando, ela está rejeitando a palavra. Tem pessoas que, inclusive, querem ser mais santas que a palavra. Elas querem acrescentar coisas que a Bíblia não diz, coisas que a palavra não declara. Eu vou ser julgado pela palavra. Eu não vou ser julgado pelo pensamento do pastor Antônio Júnior. Eu não vou ser julgado pelo que o fulano, o Beltrano falou e eu acolhi aquilo. Eu fico vendo, às vezes, você vem dar uma mensagem, a pessoa vai para a internet para procurar a opinião dos outros. Eu não tenho que ter opinião de ninguém, não, formada não. Eu tenho que ficar na palavra que Jesus disse. É nela. Você está compreendendo? É nela, na palavra de Jesus que eu tenho que firmar. E não na opinião do Beltrano, mas é que tem um teólogo. Eu quero lá saber o que o teólogo disse, eu quero saber que Jesus disse. Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, é sobre a palavra dEle que eu tenho que andar, sobre ela que eu tenho que viver. E Ele está dizendo, não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Quando você julga uma pessoa, você se coloca numa posição complicada. Por quê, pastor? Porque você se coloca na posição de ser julgado por Deus. É coisa séria. Lá em Juízes, fala algo muito sério sobre um homem chamado Adoni-Bezeque. Olha só o que a Bíblia diz. É coisa séria. Vamos lá. Juízes 1:7. Então, Adoni-Bezeque disse, olha só, eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedos dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém e ele morreu ali. Olha que coisa séria, irmão. Por que cortar o dedão, pastor? Porque era o que segurava a espada. Era uma ação para que aquela pessoa não conseguisse mais segurar a espada para lutar. Por que o dedão dos pés? Porque é o que dá equilíbrio. Se você colocar o seu corpo para frente, você vai ver que é o que te sustenta, é o que dá equilíbrio. Então, Satanás, ele tem essa estratégia. Ele vem contra a vida da pessoa, e corta, tenta amputar, tirar da vida dela aquilo que faz com que ela se mantenha em pé. Que qualquer coisinha cai, qualquer coisinha ela desmorona. Tem pessoas que esse trabalho que o diabo fez é na área emocional. Rapaz, você quer ver ela abandonar a palavra, é o marido falar alguma coisa para ela que deixa ela nervosa. Ela abandona a palavra rapidamente. O diabo, ele sabe que aquilo ali desequilibra ela. Tem pessoas que têm um aperto financeiro. Basta ter um aperto financeiro, pronto. Descontrola tudo. Volta para a bebida. Eu não consigo entender essas coisas, irmão. Você me perdoa? Não consigo entender. Eu me lembro de um caso, de um rapaz, que eu conhecia há muitos anos. E ele era um pregador do Evangelho. E aconteceu que ele recebeu a visita do irmão dele. E o irmão dele chegou de viagem, aí falou, irmão, não vou na igreja não, estou aqui cansado, vou ficar por aqui, você não se importa? Ele, não, irmão, fica à vontade, né? Vai no outro culto, tal dia, né? Você vai passar uns dias aqui. Ele falou, então, você não chateia não. Ele falou, não, tudo bem. E a mulher dele, do pastor, falou, eu vou ficar por aqui também, né? Vou preparar uma comida para ele aqui. É irmão dele. Falou, tá bom. E foi. Ele saiu, só que se esqueceu uma determinada coisa na casa dele. E ele volta. Quando ele volta, ele pega o irmão com a esposa na cama dele. Aí ele olhou aquilo ali, os dois nem viram. Ele olhou aquilo ali, saiu e foi para o boteco encher a cara. Irmão, a pessoa comete um pecado contra mim, falha contra mim. O que Deus tem com isso? O meu marido briga comigo, eu abandono Jesus? O que Deus tem com isso? Alguém me dá um calote, eu abandono Jesus? Porque abandonar Jesus é abandonar a palavra.
Mas é que o diabo ele trabalhou nessa área já, que sabe que desequilibra a pessoa. Desequilibra ela, e ela não consegue lutar, porque ela não consegue ficar em pé. Quem é que luta caído? Tem pessoas que é uma outra situação. Tem pessoas que é uma outra situação. Qualquer coisinha ela se abala. Qualquer coisinha ela se entristece. Qualquer coisinha ela cai. Ela é fraca, porque Satanás amputou o dedão espiritual dela. Ela não consegue segurar a espada, a palavra. Ela não consegue se manter na palavra. Ela não consegue ter firmeza. Ela oscila. Ela vem na igreja uma semana, na outra já não vem. Ela ora um dia, no outro já não ora. No outro dia ela está aqui, aleluia, glória a Deus. No outro dia ela já está nervosa, irritada, chateada, já está desesperada. O que Deus falou para ela, hoje conforta, amanhã já não vale mais nada. Ela é inconstante na fé. Por quê? Porque Satanás já percebeu como impedir que ela se mantenha de pé. Como impedir que ela segure a arma, a palavra que é uma espada, para lutar. É coisa séria isso, gente. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes. Só que não é ser firme só. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes. Tem pessoas que ela não é nem firme e nem é constante. Olha lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. E o quê? É constante. O segredo é a constância, irmão. Eu tenho falado para você de uma maneira natural para você compreender. Quer ver o músculo crescer? Quer? Constantemente. 3, 4 vezes na semana. Vai se exercitar. Mas se exercita mesmo. Coloca, pegar peso, carga pesada. De repente você vai ver que você vai ficar marombado. E não precisa usar droga nenhuma. Não precisa pegar nada do mundo para encher, não, a tua vida, não. A palavra de Deus é suficiente para nós. Ela é suficiente para nós. Você fica procurando algo além da palavra de Deus. Ela é suficiente. Não preciso de sujeira nenhuma na minha vida espiritual. Mas toque tem que se fortalecer. Firmes. E constante. Constante. Porque senão, não vai se manifestar o poder de Deus na sua vida. Você é uma pessoa inconstante. Não viu o que está escrito lá em Tiago? Capítulo 1? A Bíblia diz que se eu for um ouvinte esquecido, um ouvinte oscilante, como a onda do mar, eu não vou conseguir nada de Deus. A Bíblia diz peça, mas peça, porém, com fé. Sem duvidar no seu coração. Tiago 1,6. Olha lá, peça, porém com fé. Tem que ser firme, mas tem que ser constante. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Você não pode ser essa pessoa. Você sabe por que você é essa pessoa? Porque você não está firmado em Cristo. Você está firmado nas circunstâncias. Se a coisa está do jeito que você quer, oh, aleluia, glória a Deus, complicou, não está do jeito que você quer? Estou desanimado da vida, nada dá certo para mim. Não! Você tem que estar firmado na palavra que Ele te deu. Você tem que estar firmado na verdade. Por isso que você é essa pessoa bipolar espiritualmente. Uma hora está explodindo de rojão, outra hora está murcho, parecendo que morreu. Não! Sede firmes e constantes. Você está compreendendo? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma parte, pelo vento, lançada de uma parte para outra parte. Vem o vento de dificuldade, pronto, já está abatido, desanimado, abandona a palavra, abandona Jesus. Aí se está do jeito que você quer, aí aleluia, oh glória a Deus, você não está firmado em Cristo, você está firmado na circunstância. A vida dele não era Jesus.
A vida dele era a mulher que estava na cama com o irmão. Porque se a vida dele fosse Jesus, é lógico que ia trazer dor, é lógico que ia trazer sofrimento, óbvio. Uma pessoa que eu confio está me traindo, óbvio. Mas eu não ia abandonar a palavra. Não, eu ia pedir, Deus, me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda. Eu não posso ficar sem o Senhor, me ajuda a perdoar, se precisa perdoar, me ajuda, mas eu preciso da tua ajuda. Não, foi para o boteco encher a cara. Abandonou, as pessoas estavam lá esperando para a reunião, não apareceu na reunião, abandonou tudo. Abandonou a obra de Deus, abandonou a vontade de Deus. Tem um monte de gente abandonando a vontade de Deus por causa das dificuldades que surgem. Mas por quê? Porque ela não está firmada na palavra. É uma pessoa religiosa. Ela não está firmada na verdade. O meu justo viverá da fé. Ou seja, o meu justo, ele vive da confiança da palavra que eu dei para ele. Ele não vive das circunstâncias. Ele não vive do momento. Ele vive da palavra que eu dei para ele. Ah lá, mas o justo viverá da fé. Não é pela fé, é da fé. Da confiança que ele tem na palavra que Deus deu. Aí que eu gosto do testemunho daquele cantor, que hoje é famoso, não vou falar o nome dele, mas a música dele você conhece. Se Deus é, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Quer dizer, mas eu acho lindo o testemunho dele, porque ele chega para a mãe e Natal vendo os amigos comprando roupa nova. E, como ele já disse, é bonito ver as pessoas bonitas, bem arrumadas. Não é legal? Você chega no lugar, as pessoas estão bonitas, bem arrumadas, num dia especial ou no dia a dia. Né? Quem é que não gosta de lugar bonito? Eu estava conversando com uma obreira quando eu cheguei aqui. Falei, irmã, que eu gosto de coisa bonita. Ela falou, pastor, todo mundo gosta de coisa bonita. Eu falei, então eu vou em busca de coisa bonita, irmã. Porque eu não quero nada feio. Eu quero que ela quer bonito. Quando eu olho no espelho, o espelho fala para mim, lindo, acabou. Eu quero o que é bonito. Não é verdade? Então o que acontece, irmão? Mas aí a situação da mãe não era a situação para oferecer aquilo que ele desejava. Talvez aquele tênis de marca, talvez aquela roupa bonita. E surgiu o assunto de Deus. Aí ela falou, ó, vou falar uma coisa para você. Nessa casa, nós não servimos Deus pelo que Ele pode fazer. Nós servimos Deus pelo que Ele é. Irmão, isso é uma realidade. Isso é Cedraque, Mesaque e Abednego. Isso é Cedraque, Mesaque e Abednego. Ou fala contra o teu Deus, nega o teu Deus, adora o meu Deus, ou eu vou te lançar na fornalha. Quero ver qual o Deus que vai te livrar da minha mão. Vai livrar vocês da minha mão. Isso Nabucodonosor, disseram. Um homem que tinha um poder imenso. Foi o primeiro reino que teve o alcance mundial. Ele tinha poder de matar e deixar vivo quem ele quisesse. O cara foi forte. Foi o rei mais poderoso que existiu na terra. Foi o reino mais poderoso que existiu na terra. Depois veio o grego, veio o reino grego, veio depois o reino romano, mas nenhum deles se comparou ao reino de Nabucodonosor. Nenhum deles. O único que superou, está acima e é eterno, é o reino do Senhor Jesus. Na terra não existiu nação mais poderosa. Não existiu. Não existiu nação mais poderosa. Foi o homem mais poderoso do mundo. Posso estudar que você vai ver, foi o homem mais poderoso do mundo. Veio depois Alexandre o Grande. A Bíblia não fala o nome dele, né? A Bíblia não fala o nome de Alexandre o Grande, mas ele veio. Veio e conquistou e alcançou. Foi um reino poderoso. Foi um conquistador imenso, tremendo. Mas só que o Rei dos Reis, ele é eterno. O Senhor Jesus, o reino dele é eterno. Aí você tem que ler Daniel lá depois. Olha lá. Mas só que depois você vê Daniel mais para frente, você vai ver essa história que eu estou falando, você de Nabucodonosor, você vai ver falando de 4 reinos. Você vai ver falando do reino que o Nabucodonosor, que era o primeiro reino, depois falando de mais uns 2, 3 reinos. E o que acontece? Fala do reino de Jesus, eterno. Foi aquela pedra que rolou e destruiu os outros reis, destruiu a estátua, destruiu os outros reinos e prevaleceu para sempre. Está compreendendo? Ó. E ouviu isso Nabucodonosor e ficou furioso. O que ele ouviu? Que eles não tinham se inclinado diante da imagem. E mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados para o lugar onde o rei estava. Segue. E ele lhe disse, é verdade que vocês não prestaram culto ao meu Deus,
nem adoraram a estátua de ouro que eu mandei fazer. Segue. Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Agora é a resposta que é maravilhosa. Segue. Cedraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Quer atacar, não vamos lutar, não. Fica à vontade. Por quê? Não é, a nossa luta não é contra o Senhor, não. A nossa luta é contra o Senhor. Quer atacar, não vamos defender, não. Já tem quem nos defenda. Versículo seguinte. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Ó rei, segue. E mesmo que o nosso Deus não salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem obedeceremos, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ou seja, irmão, tem pessoa que depende da circunstância, ela muda de Deus. Dependendo da circunstância, ela começa a servir o Deus da depressão. Dependendo da circunstância, ela começa a servir o Deus da bebida, das drogas. Dependendo da circunstância, ela começa a servir o Deus da autopiedade. Não, irmão. Não interessa a situação, o momento que eu estou passando. Se é um momento de alegria, se é um momento de satisfação, se é um momento de conquista, ou se é um momento, irmão, que eu estou levando pancada na cabeça, passando sufoco, passando pelo buraco da agulha, não interessa, o meu Deus continua sendo o mesmo. Eu não posso abrir mão da palavra, gente. Você está compreendendo? Até porque eu já ensinei para você e tenho ensinado, tudo aqui é momentâneo, tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Irmão, dia 5 agora, eu vou fazer 55 anos. Irmão, passou que eu não vi. Está fresca na minha cabeça ainda o desejo de fazer 18 anos para poder ir no baile. Porque esse era o objetivo. Faço 18 anos, sou de maior, posso ir no baile, ninguém me impede de ir no baile mais. Só que Jesus me alcançou antes de eu fazer 18 anos. E o baile já não me interessava mais. O que me interessava eram as vigílias, era a adoração a Deus. Ô irmão, desperta. Não é uma circunstância, não é um problema com o filho, problema com a mãe, problema com o irmão, problema financeiro, problema de saúde, que pode tirar, que pode abalar a tua fé. O justo vive da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. É coisa séria. Mas o justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus se entristece. Deus se entristece. Oral Roberts, se eu não me engano. Oral Roberts. Foi um grande pregador americano. Construiu faculdades e tudo mais. E ele orando, o Espírito Santo falou para ele o que ele seria e o que ele iria construir. Ele faz uma pergunta para o Espírito Santo. Ele fala assim, isso é testemunho dele. Ele fala assim, e se eu fracassar? O Espírito Santo falou, você fracassou agora. Por quê, pastor? Porque você fracassa quando você duvida da palavra. Não duvida. Peça, porém, com fé. Sem duvidar no seu coração. Não deixa o vento, a dificuldade que se apresenta, irmão, ser a dúvida, ou uma arma que o diabo tem para colocar dúvida no teu coração. Confia na palavra que te foi dada. Você fracassa quando você duvida da palavra. Está compreendendo? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha o versículo 7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber. Aquele que vem a mim, primeiro tem que acreditar que eu existo. Você tem que acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando a ele, o Deus da vida, ele é galardoador daqueles que o buscam. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmão, lembra aquela situação de Pedro? Nós falamos nessa semana.
Olha lá, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem que ter essa confiança. Ah, mas é que eu estou vendo. Esquece o que você está vendo. Confia no que te foi falado. O que os teus olhos estão te mostrando, não interessa. O que alguém está te falando, não interessa. O que interessa é o que Deus te falou. É o que Deus te falou. Lembra de uma situação que eu falei contigo essa semana, sobre Pedro? Que ele chega e fala, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus falou, Pedro, eu vou falar com você. Antes que o galo cante, pelo menos por 3 vezes você vai me negar. E Pedro falou, não, Senhor, estou pronto a morrer contigo. Irmão, naquela conversa que Jesus teve com Pedro, ele falou para Pedro que ele iria se desviar. Você está preocupado porque o rapaz não está vindo na igreja? Você está deixando o diabo ficar buzinando na tua orelha, rapaz? Fica escutando conversa de demônio. Você tem que confiar na palavra de Deus, que Deus deu para você. Não é no que o guia está falando para ele, não. O guia está rindo da tua cara, não está rindo da dele. Você tem que confiar no que Deus falou. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é a verdade. Eu me recuso a dar atenção ao que o diabo fala. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é a verdade. Não é o que o diabo está falando, não é o que a minha carne está sentindo. É o que a palavra de Deus diz. Olha só. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Presta atenção, segue. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Segue. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu o enviei sem bolsas, sem sacolas e sem sandálias? Não faltou nada, respondeu eles. Irmão, não faltou. Quando Deus fala com você, não vai faltar. Não vai faltar. Numa outra conversa com Pedro, ele fala, Pedro, olha, o negócio é o seguinte, quando você retornar, confirma os teus irmãos. Por quê? Porque eu roguei por ti, para que você não fosse destruído, porque a tua fé não fosse destruída. Não vai ser destruída. Mesmo você caminhando por aí, não vai. Por quê? Porque eu orei. Você não orou? Então confia na tua oração. Vai confiar no que o diabo está falando para o teu marido, do teu marido, que o diabo está falando do teu filho, que o diabo está falando da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, que o diabo está falando da tua vida financeira. Não! Você tem que confiar na que a palavra de Deus foi dita a você, na palavra de Deus que foi dita a você. Olha lá, mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, significa o quê? Ele ia se desviar. Ele ia abandonar Jesus. Começou o abandono, não seguia a distância. Cuidado. Eu tenho ensinado, eu tenho falado. E é importante para você entender isso, guardar as palavras que Jesus tem te mostrado. Esse negócio de seguir a distância é perigoso. Ah, mas eu estou aqui, pastor, quarta, sexta e domingo. Tá, quarta, sexta e domingo. Só ora quando eu oro, né? Se a pessoa que abre a reunião não ora, você não ora também. Né? Se eu oro, você ora, senão você não ora. Quer dizer, segunda-feira você não ora. Terça-feira você não ora. Quinta-feira você não ora. Sábado você não ora. Quando faz é uma rezinha lá. É aquela oração do Tibluft. Já lembra? Já falei da oração do Tibluft? Você lembra? Conhece a oração do Tibluft? É aquela que você fica o dia inteiro para lá, para cá, e mexe na internet, e vê a novela das 5, das 6, das 4, da meio-dia, passa o dia inteiro no Netflix, e não sei o que lá mais, e joga no celular, e faz não sei o que, e vai para o Instagram, e TikTok, não sei o que lá mais, e YouTube, não sei o que lá mais. Aí, de noite, tem que dormir. Aí o corpo está cansado. Aí, não vou orar sentado, não. Hoje eu estou, sabe, Senhor, aqui sentado o dia inteiro, vou deitar. Pai, eu peço ao Senhor, abençoe meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu papagaio, tibluft. Aí você está brincando. Ou seja, não há um envolvimento real. Não há aquela situação que você chega nas regiões celestiais
e chega e fala, Satanás, agora é comigo. No meu filho você não toca. Agora é comigo. Você não toca na minha vida financeira, não toca na minha empresa, você não toca nas minhas finanças, você não toca na minha saúde. A conversa é comigo, Satanás, porque a palavra do meu Deus declara, você vai sair agora no poder do nome de Jesus. Mas não chega a essa posição. Não chega. Não chega. Não chega. Não. Está seguindo de longe. Está seguindo de longe. Eu já fui crente assim. Eu lembro que eu ia na igreja domingo de manhã, acabava o culto, eu chegava em casa, minha mulher ia fazer o almoço, eu estava esperando uma lasanha sempre. Domingo tinha que ser lasanha. Estava lá esperando uma lasanha. Eu lembro que eu deitava no sofá, batia na barriga, que era umas 4 maior que essa, e falava, bom, hoje já cumpri minha obrigação. Não, para mim não é obrigação, pastor. Você tem certeza que é prazer? Ele é um prazer para você, não é uma obrigação? Quantas vezes você catou o celular na mão para olhar as redes sociais hoje? Está lá no seu celular registrado, tanto tempo que você ficou. Quanto tempo você ficou diante de Deus em oração? Quanto tempo você ficou diante de Deus em leitura bíblica? Você foge da oração. Você foge da comunhão. Às vezes eu estou pregando, você não consegue nem ouvir a palavra, te dá um sono. Amém, amém. Nem escutou nada. O diabo roubou de você o entendimento. Como ele tem roubado a tua vida. Como ele tem roubado o teu prazer, a tua alegria da salvação. Como ele tem roubado conquistas. Como ele tem roubado o teu marido, a tua filha, teu irmão, teu pai. É coisa séria, gente. Volta lá. Em João 12, 47. Se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, ele traz a mensagem. Não é para você escutar, é para você praticar. É para mim praticar, é para você praticar. Eu não julgo. Estou aqui para isso. Porque o homem não tem direito de julgar ninguém. Eu não tenho direito de pregar, eu tenho direito de pregar e tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas eu não tenho direito de te julgar. Eu tenho direito de te repreender, tenho direito de chamar a atenção, por mais que você não goste. Por mais que você fique bicudinho. O que foi, irmã? Pastor, ninguém falou comigo, irmã? Aí se a irmã é retardada, ela vai falar assim, eu vi, coitada de você. Se a irmã é de Deus, ela vai falar para você, filha-me o justo, será um óleo suave que a minha cabeça não rejeitará, irmã. A senhora não conhece a palavra, não? A palavra para a senhora praticar. É coisa séria, gente. Parece até brincadeira, né? Só que é coisa séria. Está entendendo? Se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não o julgo. Ponto final. Aí ele explica o porquê. Pois eu vim para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Eu vim para salvar. Eu vim para salvar. Eu vim para mostrar a maneira de você não passar a eternidade em trevas. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Existe o perpétuo e existe o eterno. Quando você foi gerado, em duas situações se manifestou através de você, o perpétuo e o eterno. O que é o perpétuo, pastor? Perpétuo é uma coisa que tem começo e tem fim. Perpétuo. Um dia vai, ou eu vou estar chorando no teu velório, ou você vai estar chorando no meu. Nem que for a distância. Nem que você ficar sabendo 10 anos depois. 10 anos depois você encontra a irmã Maria. Oi, irmã Maria, tudo bem? Tudo bem. Lembra lá, pastor Antônio? Morreu. Morreu! Aí você chora como se tivesse morrido naquele dia. Já faz 10. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu encontro, oi, irmã Maria, tudo bem? Oi, irmã Judite. Morreu, pastor. Morreu? Puxa. E o senhor fica triste por alguém que morre? Pastor, como? Como? Eu tive uma irmã que frequentou uma igreja que eu vou, não vou falar o nome para não identificar, porque vai ser exibida essa mensagem. E, mulher que me deu trabalho. Pensa, por quê, pastor? Porque era aquela pessoa inflexível, radical. E tinha um rapaz que
começou a frequentar a igreja e se entregou para Jesus, se batizou nas águas, e tiriró. Só que ele tinha, assim, um jeito um pouco afeminado. E ela veio para mim e falou: pastor, eu não admito. Na casa do meu pai, um rapaz afeminado desse jeito, vestido de obreiro. Falei: irmã, calma, irmã. Falei: calma. Não, eu não aceito. Falei: irmã, calma. Deus trabalha coletivamente e Deus trabalha pessoalmente com a pessoa. Deus está trabalhando no coração dele, irmã. Não, pastor, que o senhor não aceito e que eu não aceito. Aí eu dei uma bronca nela. Falei: irmã, se a senhora não aceita, sabe o que a senhora faz? Vai embora, vai para outra igreja, procura outro lugar. Ela: eu não vou. Cheguei aqui primeiro, se quiser, vai ao senhor. Ó, missionário Soares não sabia de nada, eu não comentei com ninguém. Chego no Rio de Janeiro para uma reunião. Missionário vai, tal, estamos tomando um café, tal, sei o quê. Aí o missionário olha para mim e fala: Júnior, tem ovelha que dá trabalho para a gente, né? A gente tem que amar elas. Eu falei: amém. Quase que eu falei: fala, Deus. Porque a gente tem, dá trabalho. E vou falar uma coisa com você, ela se tornou uma grande amiga com o tempo. E infelizmente, ou felizmente, porque a Bíblia diz que nossos dias estão contados. Nessa pandemia agora, de repente, chega a notícia para mim que ela morreu. E me doeu o coração, eu chorei. Sozinho, mas chorei. Por quê, pastor? Eu amava ela. Mas me deu trabalho, hein? Deus do céu. Porque era aquela pessoa radical. Não é assim. Não dá para julgar ninguém. Não dá. Não dá. Essa posição não é nossa. Olha lá, ó. Se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não julgo, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Segue. Quem me rejeita, não aceita a minha mensagem, já tem quem o julgue. Se a pessoa não quer, a palavra foi dada para ela, o problema é dela, já tem quem o julgue. Ó, julgá-lo. As palavras que tenho dito serão juiz dessa pessoa no último dia. Mas é a palavra que Jesus disse. É a que ele disse. Voltando para Mateus 7:1. Lembra de Adoni-Bezek? Ele colocou 70 reis lá debaixo da mesa dele. Cortou polegar, cortou dedão. Imagina eles assentado à mesa. Imagina, ó, comigo. Ele assentado à mesa, aquele banquete, cata lá uma coxa de frango, tal, come, aí cata, joga o osso lá embaixo. Os caras tudo morrendo de fome, fedendo, tudo sujo, brigando lá embaixo por um pedaço de osso. E ele se divertindo. Só que ele colheu, ele plantou. Ele plantou. Uma hora você está acusando. Outra hora, o dedo que você apontou não vai ser o seu, vai ser o de Deus apontando para você. Por quê, pastor? Presta atenção no versículo 2. Porque Deus julgará você do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Tem pessoas que são implacáveis. Elas não fazem uso de misericórdia. Presta atenção, irmão. Eu não posso concordar com o teu pecado. Mas eu não posso te condenar. Eu tenho que te estender a mão, tenho que ter misericórdia. Eu lembro de um caso que aconteceu em determinado local, não vou falar também para não identificar, que a senhora ela era obreira. E a filha dela frequentava a igreja, fazia até parte dos jovens. E de repente ela tomou um caminho, a menina. Ela acreditou que ela poderia namorar uma outra menina. E a mãe dela veio e falou sério com ela, repreendeu, chamou a atenção, mostrou a palavra para ela. Você está entendendo? E a menina irredutível, ela falou: eu vou falar com o pastor, você vai ter que se virar com ele. O nego faz um quadro de mim que não é verdadeiro. E a menina veio, junto com a mãe. A mãe estava esperando que eu ia catar a menina e espancar a menina para todo lado. Eu acho que era isso que ela estava esperando. E a menina entra com um olho desse tamanho. Eu olhei dentro do olho dela. E aí, pastor? Catei ela e dei um abraço. Eu lembro quando eu encostei ela assim no meu peito, ela fez assim, ó. E começou a chorar. Ela não precisava de apanhar, irmão. Ela não precisava de ser condenada, de ser julgada. Ela já sabia o que era errado. O que ela precisava era de entender que ela estava escolhendo um caminho complicado. Por quê? Lembra? Que eu falei para você que tem o eterno? E tem o que mais?
O perpétuo. O perpétuo tem um começo e tem um fim. Naquele dia que você foi gerado, o perpétuo aconteceu, mas o eterno também. Por quê? O teu espírito é eterno. Agora, aonde ele vai passar a eternidade, não depende de Deus. Não, pastor, não. O amanhã depende de Deus. O perpétuo depende de Deus. Perpétuo pode ficar 10 anos mais aqui, 20 anos mais aqui, 30 anos mais aqui, acorda. 40 anos mais aqui, o perpétuo pode ficar. Agora o perpétuo pode ir embora amanhã. Agora o eterno já está falando. Teve um começo, mas não tem um fim. Você está compreendendo, sim ou não? Não tem um fim. Agora, não depende de Deus para onde você vai. Depende do caminho que você decidir pegar. O que ela tinha que entender é que o caminho que ela estava pegando ia levar ela para uma eternidade longe de Deus. Porque o único caminho que leva a pessoa para uma eternidade junto de Deus é Jesus Cristo, a palavra. Então é compreender a palavra e viver a palavra. Vou dar uma dica para você, porque Deus julgará você do mesmo modo que você julgar os outros. E usará com você a mesma medida que vocês usaram para medir os outros. Irmão, é claro, aquele que não faz uso da misericórdia, no dia do juízo, não terá misericórdia para essa pessoa. E é uma conclusão só não, está escrito, Tiago 2,13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Pare de ser implacável. Não é para você ser conivente com o pecado de ninguém. Eu não concordei com a escolha dela. Como é que eu posso concordar com uma coisa que é contrária à palavra de Deus? Como eu não concordo também que uma moça tenha vida conjugal sem ser casada. A vida conjugal é presente de casamento. Quem não é casado não pode fazer uso de vida conjugal. É para quem é casado, é presente de casamento. Você está compreendendo? Como não posso aceitar um homem se deitar com uma mulher que não é dele? Porque a Bíblia diz homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Como não posso aceitar que você minta? Porque a Bíblia diz não mentai uns aos outros. Então não é só aceitar ela não arrumar uma namorada. Ela sendo mulher, ela tinha que arrumar um namorado. E assim mesmo de Jesus. Que respeite ela, que respeite a palavra. Mas, na verdade, se ela não se respeitar, quem é que vai respeitar ela? Ela não se respeita. Parece corrimão de escola, todo mundo põe a mão. Não se respeita, como é que faz? É ela que tem que se respeitar. É ela que tem que colocar o limite. Está compreendendo o que eu estou falando? É coisa séria, gente. Mas, todavia, você não tem que ser inflexível, não. Você não tem que ser implacável, não. Você não tem que ser aquela pessoa que, não, agora vai ter que pagar. Porque tem que pagar. Não, calma. Calma. Você não falha, não? Então por que está querendo a condenação? Se fosse você, você não queria misericórdia? Por que você acha que a Bíblia diz que você deve fazer para os outros aquilo que você quer que seja feito para você? Você quer que alguém te engane? Não, pastor, então não engane ninguém. Mateus 7,12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Quer que alguém te engane? Não, pastor. Então não engana ninguém. Quer que nego fique de olho comprido na tua mulher? Claro que não, pastor. Então não fica de olho comprido na mulher dos outros. Quer que a tua mulher te traia? Não, pastor. Então não traia a tua mulher. Você tem que ter esse entendimento com você. Por quê? O que você planta? Eu estou vendo a dona Bezek rindo. E os soldados dele dando gargalhada cada vez que ele jogava uma migalha para debaixo daquela mesa. Olha lá, aquele lá, piar, o outro ganhou agora. Só que um dia quem estava debaixo da mesa era ele. Irmão, uma das facetas, uma das faces do Todo-Poderoso, da graça do Todo-Poderoso é essa. Tudo que você fizer de bom e de maravilhoso, você vai colher. Tudo que você fizer de ruim, se você se arrepender,
ele apaga a colheita. Adoni-Bezeque poderia ter se safado de estar debaixo da mesa. Deveria ter tido misericórdia do inimigo dele. Mas ele não teve. Colocou 70 reis debaixo da mesa dele. Sem o polegar e sem o dedão dos pés. Eles não conseguiam se equilibrar. Ele conseguia até ficar de pé. Mas bastava alguém chegar e, com o dedo, ele ia cair. Tem pessoas que o diabo só chega e ele cai. Sopra um vento de dificuldade financeira, bom, ele cai. Solta um vento de dificuldade conjugal, ele cai. Solta um vento de dificuldade familiar, bom, ele cai. É porque meu filho... Não deixa. Oxe, não foi o que Deus falou? É tu? Tua casa? O que você está fazendo? Chorando? Vai lutar, rapaz. Ficar chorando não vai resolver nada, não. Lutar resolve. E como é que eu luto, pastor? Joelho no chão, meu irmão. A palavra de Deus é a espada. Usa a espada contra o inimigo. Guarde as palavras que Jesus tem falado para você. Está entendendo, não? Sim ou não? É coisa séria. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Você foi chamado para a vitória. Você não foi chamado para ficar chorando aí com autopiedade, não. Sentindo dó de você, não. Você foi chamado para a vitória. Foi chamado para confiar naquilo que Deus falou para você. Confia no que Ele falou. Ah, mas é que eu estou vendo. Esquece que você está vendo. Lembra de Davi? Cuidado, porque tem pessoas que às vezes vêm com um conselho, parecendo que é algo para te ajudar, mas não é. É a armadilha do diabo para te impedir a vitória. Quando ele chegou diante de Saul, ele falou, não, filho, é um rapazinho, magrelinho, bonitinho, não. O outro tem 3 metros, é armadura, preparado na batalha. Davi olhou e falou, rapaz, deixa eu falar uma coisa para o senhor, com todo respeito, rei. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. De vez em quando aparecem uns leões lá. Quando algum pega uma ovelha do meu pai, eu vou atrás. Arranco a ovelha dele e rasgo o leão como se fosse um pano velho. E aparece o urso também, viu? E eu faço a mesma coisa. Vou atrás, cato, rasgo como se fosse um pano velho. Irmão, ele foi e fez. Por quê? Porque ele entendeu que a força dele é a força de Deus. Irmão, se eu fosse lutar contra um demônio com a minha força, eu acredito que eu ainda ia vencer. Mas, irmão, eu tenho certeza da vitória. Por quê, pastor? Porque eu luto com a força do nome de Jesus. Não é pela minha santidade, pelo grande poder que a coisa acontece. Talvez é por isso que você não tem vitória. Porque você acha que depende do tipo de vida, santinha e tal. E aí sim funciona. Não. O que funciona é confiar nesse nome. Que quando eu falo, não é eu que estou fazendo. Quem está fazendo é Ele. É Ele. É uma procuração. Você sabe o que é uma procuração? É um documento que te habilita a fazer uso do meu nome. Comprar, vender, emprestar, doar. É uma procuração que te dá liberdade para fazer o que for. Você tem uma procuração no mundo espiritual chamada Jesus de Nazaré para adentrar no mundo espiritual e fazer acontecer. Você tem que confiar nessa procuração chamada Jesus de Nazaré. Você está compreendendo? Quando um ser qualquer se apresenta, você fala, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Acabou. E é em nome dele que eu estou mandando, sai daqui. Não entendeu não até agora? Não entendeu não quando Pedro falou, não é pela minha santidade, não é pelo meu grande poder que esse homem foi curado pelo poder que há no nome de Jesus. É por isso. Você fica limitando Deus olhando para a tua vida. Para de olhar para a tua vida e começa a olhar para a palavra. Para de olhar para a circunstância e começa a olhar para a palavra. Você limita Deus quando você fica olhando para a tua vida ou olhando para a circunstância. Porque verdadeiramente nenhum de nós é merecedor de nada. Nenhum de nós. Nem eu, nem você, nem ninguém. Não, mas o pastor fulano. Ninguém é merecedor. R.R. Soares não é merecedor. Jaime não é merecedor. Antônio não é merecedor. Ninguém é merecedor. Somos justificados pela pessoa do Senhor Jesus. Você está compreendendo? E temos a liberdade de usar o nome dele para fazer a obra que ele faz. Quem faz a obra do Pai é o próprio Pai. Você entendeu ou não? Confia. Jesus falou, eu intercedi por ti. Você vai voltar. Você vai embora, mas você vai voltar. Quando voltar,
para mim, confie nos teus irmãos. Em outras palavras, faça pelos teus irmãos o que eu fiz por você. Interceda por eles. Lute por eles. Eu lutei por você. Lute por eles agora. É tua hora de lutar. Pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu pai, pelo teu irmão. Alguém um dia lutou por você. E você, em vez de lutar, fica sentado na cadeira, se lamentando, desanimado da vida, triste, sentindo autopiedade de você. Coitado de mim, pobre de mim, miserável de mim, fraquinho de mim. Nada. Deus é a força da minha vida. E em nome dele, eu tenho poder para fazer qualquer coisa. Porque foi pelo poder do nome dele, por esse nome, por meio da pessoa dele, que tudo foi feito. Tudo foi feito. O título, a Bíblia diz que o título que foi entregue a Jesus é maior do que todos os títulos existentes no universo. Por quê, pastor? Porque é hierárquica a coisa. É por hierarquia. O dele está acima de tudo. Todo joelho se dobra mediante o nome dele. E ele deu para você fazer uso desse poder. Faz uso. E confia. Acredita. Ele é Deus. Que Deus fale mais no seu coração. Confia. Confia. Acredita. Confia. Ele é Deus. Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.